vocês estejam bem, espero que vocês tenham aproveitado aí esse período de férias de vocês. Mas vamos começar a trabalhar, né? E nós vamos dar continuidade às atividades que nós estávamos fazendo no livro de vocês. Vamos continuar aí pelo capítulo 4, né? Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos no capítulo 4 e nós vamos falar sobre Primeira Guerra Mundial. Como é um assunto bem extenso, com bastante detalhe, então a gente já deu o início lá na sala de aula, né? A gente já tinha dado uma introdução aí sobre o assunto, as principais informações eu já tinha passado para vocês, e agora a gente vai detalhar um pouco esse assunto. Como é um assunto extenso, a gente vai fazer aí em 3 aulas. Então nós vamos falar do que aconteceu, como estava o mundo antes da Primeira Guerra Mundial. Nós vamos falar sobre o andamento da guerra, então o que aconteceu propriamente, como ela se estabeleceu, o desenvolvimento dela. E nós vamos falar também sobre as consequências, os tratados que foram assinados, os órgãos que foram criados por conta da Primeira Guerra Mundial. E também nós vamos falar um pouco sobre o Brasil na Primeira Guerra, qual foi a participação dele, qual foi a consequência econômica da Primeira Guerra aqui para o Brasil, qual que era o governo da época, qual que era a situação política do Brasil na época, ok? Então, vamos começar aí pelo capítulo 4, né? Aqui a página inicial do capítulo no livro de vocês, sobre a Primeira Guerra. Então já vai aí, ó, na página 72. Então a gente começa com esse detalhe aqui, a paz armada. Vamos começar a falar de como estava o mundo antes de estourar o conflito propriamente dito. Quais eram os lados, como que os países, como que as grandes potências estavam se comportando para que esse evento acontecesse. O que é importante vocês entenderem agora é o seguinte: a guerra, ela não aconteceu de um dia para o outro, né? Não foi uma coisa assim, essa potência está brava com esta outra potência, ou então essa não gosta daquela, e aí um belo dia vamos declarar uma guerra. Não é assim que acontece, não foi assim que aconteceu. A Primeira Guerra Mundial, o maior, ou então como chamam, a Grande Guerra, foi o maior evento que envolveu quase que todo o globo, quase que todos os países, por isso ela tem essa denominação de mundial, porque mesmo que determinados países não estivessem no fronte de batalha, como foi o caso do Brasil, apoiaram de alguma maneira, mandando suprimentos, ou sendo local de pouso, de resguardo, de proteção para os soldados, mas de todas as formas, quase que todos os países estavam envolvidos nesse evento, na Primeira Guerra Mundial. Então, assim, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre uma situação chamada paz armada. O que significa isso? Paz. Os países, eles estavam em suposta paz, não estavam em conflito entre eles. Só que existia já algumas intrigas, existia já alguns problemas entre eles. Por exemplo, a Inglaterra, ela tinha uma certa cisma da Alemanha, ela tinha um certo pé atrás, um receio da Alemanha, porque a Alemanha, nesse momento da Primeira Guerra, ela era um país recém-formado, recém-unificado. A Alemanha, ela era formada anteriormente por vários condados, e aí esses condados, eles se juntam para formar o Reino Alemão, o Primeiro Reich. E aí o que acontece? Ele já se forma industrializado. Quando a Alemanha, praticamente um bebê, se for comparar ela com França e Inglaterra, potências milenares, né, potências assim que dominavam boa parte da economia mundial por séculos, a Alemanha, ela era praticamente um bebê. Só que ela já nasceu industrializada, ela já nasceu com uma indústria forte, ela já nasceu com uma indústria competitiva. Então, isso era uma pedra no sapato da Inglaterra. Como que ela acaba de se unificar e ela já está competindo comigo de igual para igual? Então, isso incomodava um pouco a Inglaterra e fez com que a Inglaterra começasse a observar mais de perto a Alemanha. A Alemanha tinha problemas com a França porque
durante o período de unificação, a Alemanha, ainda no processo de unificação, ainda sendo condados, e um deles era a Áustria, ela vai, a Prússia, na verdade, a Áustria e a Prússia, ela vai entrar em conflito com a França, numa guerra que a gente vai chamar de Guerra Franco-Prussiana. Franco do lado da França, prussiana do lado da Prússia, comandada pelo Otto von Bismarck, o grande responsável pela unificação alemã. E aí a Alemanha, ela ganha essa guerra e tem o direito de tomar da França 2 territórios, Alsácia e Lorena, grandes produtores de carvão, onde tinham reservas de carvão, que era o combustível das máquinas da Revolução Industrial, que estava também acontecendo naquele momento. A Revolução Industrial começa no século XVIII, 1700 e pouco, assim, mais ou menos. Então, nos idos de 1900, 1914, ela ainda estava acontecendo, porque é um processo gradativo, é um processo longo. Então, as reservas de carvão eram preciosíssimas. E essas ilhas, Alsácia e Lorena, esses territórios, eles eram grandes fornecedores de minério de carvão para a França e foram tomados pela Alemanha, o que vai fazer com que a industrialização alemã cresça mais ainda, crescendo também em disposição com a Inglaterra. Então, olha só. E alguns outros problemas entre outros países, mas nada que gerasse um conflito. Por isso, paz. E por que a armada? Esses países, eles sentiam que algo estava acontecendo, algo diferente ia acontecer. Portanto, assim, eu não vou declarar guerra, mas eu vou me preparar porque eu sinto que algo vai acontecer. Existia esse sentimento nessas grandes potências de que algo muito grande estaria para acontecer. Então é melhor eu me preparar, né? Sabe como quando no início do ano falava-se do Covid-19 lá na China, ainda era algo muito distante, mas aí as autoridades brasileiras, principalmente na medicina, grandes hospitais como o Hospital das Clínicas, por exemplo, já começou a se preparar. Então, assim, essa pandemia não está aqui no Brasil, mas se chegar eu estou preparado? Era esse mesmo sentimento. Não estamos em guerra, mas se estiver, se entrarmos, eu estarei preparado. Então, esses países começam a aumentar o seu número de integrantes do exército e começa a aumentar a sua indústria bélica. O que é uma indústria bélica? Sempre que eu falo de bélico, eu estou falando de guerra. Então, a sua indústria de guerra é aquela que faz armamentos, munição, tanques de guerra e por aí vai. Só para vocês terem uma ideia aqui nesse gráfico, que eu achei ele bem didático, né? A corrida armamentista entre potências. Então, aqui eu tenho 1914, 1880, produzia-se aqui gastos militares. Eu tinha 150 milhões em libras esterlinas de gastos militares. Esses gastos eram da Alemanha, Império Austro-Húngaro, Inglaterra, Rússia, Itália e França. Né? 1890 eu já tinha um pouquinho mais. 1910, 4 anos antes da guerra, eu já pulei para 300, então eu já dobrei de 1880 para 1910, 30 anos, eu já dobrei os meus gastos com questões de guerra, armamentos, treinamento de exército, por aí vai. 1914, que foi o início da Primeira Guerra Mundial, olha só, eu já tinha 400 milhões de libras gastos só para isso, destinado para a indústria bélica. Então, você está vendo? Durante 30 anos, existia esse sentimento de que algo iria acontecer. Então, esse gráfico mostra para vocês que a guerra ela não aconteceu de um dia para o outro, né? Muito bem, então a questão da paz armada era a preparação dos países para uma possível guerra. Ninguém declarou guerra contra ninguém, mas eu já estou preparado. Vai que, né? Pelo sim, pelo não, vamos nos preparar. E aí, antes de ser declarada a Primeira Guerra Mundial, antes do evento, né, acontecer, já existiam alianças que eram formadas entre essas grandes potências.
Então eu vou ter aí alianças feitas pelas principais potências. A primeira aliança que eu vou ter vai ser a Tríplice Aliança. Ela vai ser formada por Império Austro-Húngaro, Itália e Alemanha. Tríplice porque eram três, né, três grandes potências, e Tríplice Aliança porque esses países eles fizeram uma aliança, um pacto entre si. Em contrapartida, eu tenho um outro grupo chamado Tríplice Entente, ou Entente Cordiale. Por que vai chamar Entente Cordiale? Cordiale de cordial. Significa dizer o quê? França, Rússia e Inglaterra, que compunham a Tríplice Entente, não eram melhores amigas. Muito pelo contrário, França e Inglaterra, desde a fundação dessas duas potências até a Primeira Guerra, eram inimigas. Elas lutaram na Guerra dos 100 Anos, lutaram na Guerra dos 7 Anos, Napoleão tenta acabar com a Inglaterra economicamente. Então a gente tem um histórico de disputas entre elas, mas elas resolvem se juntar com a Rússia contra a Tríplice Aliança. Então por isso o cordial vai ser um acordo. Olha, é melhor a gente se ajudar aqui do que um ficar contra o outro. A gente tem mais a ganhar se a gente se juntar. Então vamos fazer um acordo cordial entre nós. Por isso, Tríplice Entente ou Entente Cordiale. Então vamos lá. Tríplice Aliança formada por Império Austro-Húngaro, Alemanha e Itália. E, do outro lado, Tríplice Entente, França, Inglaterra e Rússia. As alianças estavam feitas. As alianças estavam formadas, né? Aqui, ó, falando sobre a Entente Cordiale. Né? Aqui, ó. A Entente Cordiale, assinada pela França e pela Inglaterra, pôs fim a séculos de inimizade entre essas potências. Entre França e Inglaterra. Né? Ok. As alianças estavam formadas, Tríplice Aliança de um lado, Tríplice Entente do outro, mas precisava aí um empurrãozinho, precisava de um pontapé inicial para que aquilo que todo mundo sabia que ia acontecer, acontecesse de fato. Pois bem, Francisco Ferdinando, aqui ó, esse rapaz simpático com a sua esposa, ele era imperador, ele era príncipe do Império Austro-Húngaro, que estava do lado da Tríplice Aliança. E aí Francisco Ferdinando ele vai fazer uma visita em um dos seus territórios, que é conhecido, era chamado na época de Sarajevo, a antiga Bósnia. E aí então ele vai fazer uma aparição em uma parada militar. Vai fazer um desfile em carro aberto, o carro dele é esse aí da foto. Eis que eles sofrem um atentado e ele leva um tiro de um integrante de um grupo armado revolucionário chamado Mão Negra. E ele morre. E então, o Império Austro-Húngaro começa a exigir de Sarajevo uma posição, né, por que isso aconteceu. A Alemanha, que estava formada a aliança junto com o Império Austro-Húngaro, começa a pressionar para que isso acontecesse. E a morte do imperador Francisco Ferdinando é o pontapé inicial para a Primeira Guerra Mundial. Então, a partir da morte dele, esses dois grupos, essas 6 potências, começam a entrar em conflito entre si. E aí a gente tem, em 1914, a declaração, propriamente dita, da Primeira Guerra Mundial. Então, em 28 de julho de 1914, o Império Austro-Húngaro declara guerra contra a Sérvia, desencadeando várias outras declarações de guerra, terminando aí na Primeira Guerra Mundial, como a gente já conhece, ou a Grande Guerra. Né? Então, turminha, por enquanto é isso. Né? A gente já descobriu aí como que o mundo estava antes da Primeira Guerra Mundial, antes dela acontecer. Vocês vão fazer aí as atividades da página 82 até a página 84, sobre o capítulo 4. Releiam o capítulo, revejam o vídeo. Se mesmo assim ficar alguma dúvida, coloca aí nos comentários do vídeo as dúvidas de vocês. E aí a gente faz um vídeo só para responder as dúvidas, ok? Fiquem bem aí, até a próxima aula. Beijo, tchau!